Olá, você de casa! Deixa eu subir um pouquinho Só o nível. Vamos subir o nível desse vídeo já, desde o começo. É o nosso primeiro vídeo com duas crianças em casa. Verdade. Tem uma dormindo e tem uma outra ali que tá almoçando e indo pro sofá. Almoçando e indo pro sofá. Você terminou de comer já? Não quero mais. Ah, você não quer mais comer? Ei, Mais eu um acho que pouquinho. isso. Tradução pra vocês. 3 colherzinhas. 3 colherzinhas. Bom, mas sem mais delongas, sem enrolar muito. Sem acho enrolar que muito? é Como impossível. assim, amor? Então, Não é a gente, vocês vão então. precisar ver outro canal. Se vocês quiserem ver alguma coisa sem enrolação, não vai ser por aqui. Bom, e o vídeo de hoje é pra falar pra você um pouquinho sobre... Eu posso falar com tranquilidade, que acho que foi o maior ídolo que o Brasil já teve, que transcendeu o esporte. Eu acho que eu sei de quem você está falando. A gente já conversou, inclusive, de fazer vídeo sobre ele. Sim. E eu tenho até vergonha de falar que eu nunca ouvi falar antes Do Ayrton Senna. do Ayrton Senna de mudar para o Brasil. E aí, isso era uma das coisas que eu queria te perguntar no vídeo. Como que a Fórmula 1 é vista na Rússia? Tipo, é consumido na Rússia? Porque eu não lembro de nenhum piloto russo. Eu acho que na época da União Soviética eles não se preocupavam em ter um participante na Fórmula 1. Não, eu acho que isso era capitalista demais esse esporte. Mas hoje em dia eu sei que tem várias pessoas que acompanham e tal, mas como a gente, na minha família, nunca foi de acompanhar esporte, então Fórmula 1 passou Passou batido. Entendi. Bom, mas o que é importante você saber sobre esse esporte, que eu acho que é um dos mais competitivos do mundo, um dos mais perigosos, né, do mundo. Não duvido. Talvez, inclusive, por conta... Talvez não, com certeza, por conta do Senna, é mais seguro. Porque ele foi o último piloto a morrer na Fórmula 1. Sério? Eu não sabia disso. E foi uma morte, assim, que chocou tanto e que abalou tanto o esporte que um monte de regulamentação e procedimentos de segurança foram introduzidos no esporte por conta da morte do Ayrton Senna. Uau! Então até o cockpit, que é o lugar onde o piloto fica dentro, recebeu um monte de modificação para proteger o corpo do piloto. Porque antigamente era realmente um chassi que podia ser atravessado com murro. Porque a ideia era deixar o carro mais leve para alcançar mais velocidade. Então você não tinha uma grande preocupação com segurança. O maior utensílio de segurança que era usado era o capacete. Certo. Mas eu tô muito curiosa para saber sobre esse fenômeno, como que ele virou o ídolo, né, do Brasil, porque eu sinto, nesses anos morando aqui, né, eu sinto a presença da imagem dele até hoje. Até hoje. Em várias conversas, em várias referências, em tudo. Então, isso é muito maluco, porque principalmente no Brasil, eu acho, que é um país onde a gente tem carência em várias áreas diferentes. E o esporte onde a gente mais se sentiu representado na história foi o futebol, ponto. Sim. Que até hoje a gente ainda é reconhecido, a nossa seleção é forte, Sim. o nosso país exporta grandes jogadores para fora e tudo mais. E na Fórmula 1, antes do Senna, já tinha brasileiro fazendo história na Fórmula 1. Então a gente teve o Fittipaldi, que foi campeão, a gente teve o Nelson Piquet, que também foi campeão, mas eu acho que o grande lance do Senna é que ele não foi um atleta importante para o Brasil. Ele foi um atleta importante para o mundo. Uau! Isso porque outros pilotos tiveram momentos incríveis e temporadas maravilhosas. O Ayrton Senna ele foi incrível toda vez que ele entrou dentro de um carro. Todo. O tempo inteiro. E eu acho que essa era a marca dele. Ele representava para o povo brasileiro parte da dedicação, de ser uma pessoa focada, de acreditar nos seus sonhos e de ter você como o seu principal adversário. Entendi. Porque muitas vezes ele corria contra ele. Era uma coisa de... o tempo inteiro se provar para ser melhor, não porque você tem um competidor, mas porque você acredita que dá para fazer melhor, que dá para ir mais longe. Então ele é aquele cara extremamente focado, ele era um cara disciplinado, fanático por trabalho. Então até diziam que o dia dele tinha 25 horas, porque Não é possível. não é possível uma pessoa ser tão focada e tão dedicada no ofício. Tanto que assim, ele era considerado o rei da chuva.
Se começasse a chover durante a corrida, era certeza que o Ayrton Senna ia ganhar. E tem uma corrida na Inglaterra... Por quê? Porque era um absurdo a técnica dele na pista molhada. Porque a gente já dirigiu na chuva, é um saco, né? Não, imagina num carro que vai a 300 por hora. Como que deve ser você dirigir numa pista molhada. E reza a lenda que ele perdeu uma corrida quando ele era moleque, por conta da chuva, e foi uma coisa ridícula, assim. Que ele perdeu aquela corrida por conta da chuva. Tinha começado a chover, ele não estava preparado, ele não conseguia lidar com a pista molhada. Dali em diante isso virou obsessão. Ele podia estar em casa, começava a chover, ele corria pro cartódromo, pro autódromo, pro onde tivesse pra treinar na chuva. Mas isso é lenda ou fato? É fato. Ah, tá, ele realmente porque você começou a dizer lenda. Não, reza a lenda porque é o que as pessoas comentam, né? Tá, entendi. Mas é verdade, ele realmente era extremamente focado e ele buscava as oportunidades para melhorar o tempo dele. Talvez foi no 84, se eu não me engano. Eu posso estar errado, aí vocês me corrigem aqui nos comentários. Mas em 84, ele ficou em segundo lugar numa corrida em Mônaco, correndo um carro horrível, muito ruim. E começou a chover em Mônaco e ele saiu, acho que de 11º ou 14º e foi para primeiro lugar. Só que o que aconteceu? Começou a chover tanto que depois que ele ultrapassou o Prost, que era quem estava em primeiro lugar... colocaram uma bandeira vermelha lá, cancelando a corrida. E pelo regulamento, a volta anterior se mantinha nas posições. E na volta anterior ele estava atrás do Prost. Então, tipo, ele quase ganhou a primeira corrida dele e ele tinha, sei lá, acho que 24 anos. Ele era super novo. Nossa. Mas a carreira dele começa muito antes no kart. Então ele era um grande fenômeno no kart, ganhou tudo em São Paulo, ganhou tudo no Brasil, depois foi competir fora. E aí, antes de se tornar campeão mundial de kart, ele já foi pro campeonato inglês, que é considerado uma categoria de base da Fórmula 1. E lá ele começou a se destacar, ganhar, até conseguir esse carro eu esqueci o nome da primeira equipe dele. Mas enfim... Ele chegou em segundo nessa corrida e ele virou pro dono da companhia, né, da equipe, e falou: me arruma um carro que presta que eu vou pro pódio. E aí isso, imagina, provavelmente qualquer pessoa vai pensar: nossa, cara arrogante, mas não, eles estão focados que ele era. Se você me arrumar um carro que presta, eu vou chegar lá. E aí dali pra frente, acho que ele correu de 85 a 87 na Lotus, que era um carro todo preto e tudo mais, que também não era um carro bom. E mesmo assim ele começou a mostrar cada vez mais a capacidade dele de competição. As corridas eram muito eletrizantes, porque ele conseguia transmitir essa emoção e eram carros extremamente potentes e velozes, com uma geração de pilotos absurda. E ele conseguia competir pau a pau com essa galera. E aí quando ele vai pra Williams, que é uma grande equipe, aí começa assim... Então, e isso que eu tô falando, tipo, dos anos 80, eu nem lembro. É realmente é de tanto consumir e são coisas que a gente fica sabendo porque de tempos em tempos a figura dele é relembrada. Ela é presente Ela até é presente. hoje. E eu acho que ela é presente justamente por conta disso. Por ela ser esse exemplo máximo de dedicação e de que você pode conquistar as coisas com o seu trabalho. E que... Não porque você nasceu um piloto. Né? Não, você não nasce um piloto, você se torna um piloto. E ele é o exemplo máximo de dedicação, treino. Claro que tem um talento envolvido, mas ele entrava e ele falava que os outros pilotos entravam para competir. Ele entrava para vencer. Então, toda a corrida para ele era uma corrida de muita decisão. E ele era um cara muito agressivo na pista. Então, o que ele fazia? Ele colocava o outro piloto numa situação onde ele ia escolher se o acidente ia acontecer ou não. Porque ele ia continuar. Então, tipo, é quase como aquela coisa, sabe, de filme americano, que vem um carro indo na frente e um tem que escolher não bater. Ele era o cara que ia até o final. Então, ele sempre apostava tudo na corrida. E aí tem uma cena... As pessoas achavam ele doidão? Claro. E assim, ele era um cara de muita emoção, ele era muito emotivo. Então, tipo, ele chorava, ele gritava. Eu vou mostrar pra você uma das cenas mais incríveis da carreira dele, que é quando ele ganha no... Quer ver? Então, o que aconteceu? Nessa corrida aqui, correu tudo bem, até que chegou um momento perto das últimas voltas, que o carro dele quebrou.
Só que se ele saísse da corrida, ele não ia vencer em Interlagos. Ele nunca tinha vencido no Brasil ainda. E aí o que ele fez? Ele conseguiu segurar o carro na sexta marcha e sem reduzir a marcha, foi tipo segurando o carro em alta rotação durante toda a corrida. Então foi tipo um baita esforço físico. Porque o carro era todo duro, né? Não era igual os carros de hoje em dia, que você tem todos os comandos eletrônicos e tudo mais. Era bem mecânica a coisa. Então travou, ele tinha que ficar do jeito que tava. Nas últimas 30 voltas ele teve, só estavam 25 voltas e aí deu problema no câmbio dele. Eu me errando de dor. Ele não conseguia mais levantar os braços de tanta dor. Ele tava com o pai, tá doendo muito, só encosta. Ele não conseguia levantar. Então isso mostra Que horrível. qualquer outra pessoa, numa situação normal, deixaria aquilo de lado, não ia até o final. Então, acho que isso aqui é um grande exemplo da garra que o cara tinha e o comprometimento que ele tinha com o esporte. Isso é muito doido, cara, porque você amar o que você faz a esse ponto, você não tá levando consigo só os seus sentimentos. Você tá levando com você uma nação inteira. E era um momento onde a gente não tinha nada. Tipo, a gente não tinha com o que se orgulhar. E até mesmo o que a gente gostava pra caramba, que era o futebol, não tava indo bem. Mas o Brasil acompanhava? Sim, todo domingo de manhã era um momento onde o Brasil parava para assistir as corridas. E era muito doido, amor, porque era já automático. Você sente a emoção da vitória, porque ela sempre vinha acompanhada da mesma música e da mesma narração do Galvão Bueno. Então era aquela coisa que você sabia que o domingo tinha começado, porque tinha uma vitória do Ayrton Senna, de tão comum que era. Então ele dava a sensação de sonhos realizados, né? Levando a bandeira do Brasil. Que incrível. E era um momento onde tipo, o mundo inteiro tava olhando o Brasil no topo. Sim, claro. Então por isso ele trazia esse orgulho, né? E essa música é muito clássica. Porque essa música foi feita pra ele. Então é isso. Tô falando de uma maneira bem resumida mesmo, porque A vida desse cara é provavelmente é muito uma espetacular, coisa, né? né? Muita coisa. Então é isso, tipo, a cada entrevista que ele dava, as aparições que ele tinha, mostrava o grande profissional que ele era com tudo. E isso era o maior exemplo pro povo brasileiro. E uma coisa que é muito doida também, porque ele doava milhões e milhões do patrimônio dele, tipo, das coisas que ele ganhava, pra caridade. Só que ele não falava pra ninguém. Tanto que ele não acreditava que isso tinha que ser feito pra se promover. Porque ele realmente, tipo, via o tanto de injustiça que tinha no país e, de certa maneira, ele tentava equilibrar isso. E aí foi daí que nasceu a vontade dele, e aí ele fez junto com a irmã dele o Instituto Ayrton Senna, que é um instituto que existe até hoje e ele ajuda na alfabetização, é presente até hoje, ele existe, você pode fazer doações, faz parceria com empresas, e todos os licenciados da marca Ayrton Senna, o dinheiro ele é revertido para essa instituição que ajuda pessoas que precisam realmente de um apoio social. E aí teve um episódio muito marcante, que foi ele saindo do carro, mesmo sabendo que ia ser desclassificado, para salvar a vida de um piloto que tinha batido. Porque ele passou, viu que o cara estava dentro do cockpit desacordado, ele largou o carro e saiu correndo no meio dos carros em movimento. Então ele saiu se arriscando para salvar a vida desse outro piloto, que eu acho que era um piloto francês, e ele foi até lá para desligar o motor, porque ele sabia que tinha um risco de explosão, porque já tinha vazado o combustível. Então ele era um cara que também pensava muito no próximo. Apesar de ele ser extremamente competitivo, ele era uma figura humana muito forte.
Tem uma curva que ela é famosa até hoje, que ela deixou de existir também por conta do Senna, chamada Tamburello, onde o carro do Senna vem a 300 por hora e não consegue parar, ele não tem controle do carro, ele entra direto na parede. E é muito forte a imagem porque o carro arrebenta e dá pra ver o corpo dele, e a cabeça dele tá mole já em cima dentro do carro. Aí param a corrida, tiram, né, o corpo dele e fica aquela angústia, porque ninguém fala nada, né, sobre o que aconteceu. Mas o que aconteceu na verdade foi que a barra da direção tinha sido soldada de mau jeito. De mau jeito, né? Tipo, não dá pra dizer mau jeito, mas estava soldada de uma maneira que não era segura. Então, com o impacto, essa barra da direção atravessou a cabeça dele. Então foi tipo uma morte instantânea, né? Na época não falaram do horário exato que ele tinha morrido, porque eles não queriam cancelar a prova. Mas 20 anos depois, no final das investigações, o horário da morte dele é 14h17, que era o momento exato da batida. Então foi uma morte instantânea. Não tinha muito o que fazer. E ali não morreu só o atleta, não morreu só o Ayrton Senna. Morreu realmente um ídolo, morreu uma figura que representava muito para a nação brasileira. E eu acho que como toda figura, tem gente que não gosta do Ayrton Senna, tem gente que não concorda, acha uma besteira, essa idolatria. Mas eu acho que ele representa muito da vontade do brasileiro de querer ser melhor, sabe? De querer conquistar mais. E eu vejo muito isso, às vezes, tipo, na minha própria história, porque às vezes eu não tinha o recurso necessário, mas eu sempre tive muita vontade. E eu não parava de batalhar e eu tinha como meu maior rival e meu maior adversário eu mesmo. Então eu acho que eu refletia muito e tentava projetar as coisas da minha história dessa maneira também. Tipo, não é porque eu não tenho o melhor e não é porque eu não tenho o recurso que eu vou deixar de batalhar, que eu vou deixar de fazer. Claro que ainda tem um monte de injustiça na nossa sociedade, mas eu acho que de certa maneira foi mais fácil pra mim tendo Ele serviu como uma inspiração. exemplo, uma inspiração, isso sim. Isso daqui são as ruas como ficaram quando o corpo dele chegou no Brasil. E ele morreu num feriado, ele morreu no dia do trabalho, dia 1º de maio de 94. Um momento que vai ficar uma multidão de 250 mil pessoas se deslocou com tanta 250 mil pessoas. calma, num silêncio tão profundo. A fila do lado de fora atravessou a madrugada à espera do último contato com o ídolo. Eram apenas 10 segundos, mas como eles foram aproveitados? Com reverência, pareceram rezar por alguns instantes. Logo depois, a família se reuniu em torno do capacete. A irmã Viviane não resistiu e chorou muito. Essa cena da irmã colocando a cabeça no capacete do velório do Senna inspirou a cena do Homem de Ferro 3. Em que eu não lembro o nome da personagem, que ela coloca a cabeça junto com a cabeça do capacete. Uhum. E isso é muito forte, é uma coisa que influenciou até a cultura americana. Sim. Então é realmente, acho que um dos momentos mais marcantes da história do esporte como um todo. É isso, amor, não sei se deu pra passar mais ou menos o que significa essa figura pro Brasil. E claro que eu não tô falando como profissional, tô falando do meu ponto de vista, do que significou pra mim e como que eu vejo a figura do Ayrton Senna. Eu acho que cada um deve ter uma relação diferente. A gente já vive 25 anos depois da morte dele com pessoas que têm 25 anos e que não sabem quem foi Ayrton Senna. Quer dizer, sabe quem foi, mas não viveu, não sentiu. E aí tem mais gerações agora que não fazem ideia, né, do tamanho, da dimensão, do que foi o Ayrton Senna. Então é muito doido, amor. É um vídeo que a gente mais chorou, né? Acho que sim. Não lembro nem o vídeo que a gente chorou. Tão triste, né? Nossa.
Mas que história. Que história, meus amigos. É muito difícil falar alguma coisa, porque... Parece coisa de filme, né? Mas... Era vida. É. Tem um documentário muito bom do Senna, que já foi lançado, se não me engano, em 2011 ou 2012. Vamos procurar pra assistir, que eu acho que dá pra você também ter uma ideia, uma dimensão muito maior do que só eu contando, né? Eu vou ter que me preparar psicologicamente. E é muito louco, que é aquela história que a gente já sabe o final e se emociona mesmo assim, porque é muito forte, é muito doido. É, mas porque pra mim era muito superficial, né? Tipo... Era um cara... Muito campeão e... morreu na pista. Bom, é isso, gente. Quanta emoção. Quanta emoção. Bom, se você... Eu acho que os brasileiros não serão enganados que quando vê nome Ayrton Senna, que provavelmente já sabe que o vídeo vai ser triste. Ah, sim. Eu não sabia que vai ser tão triste. Eu fui enganada. Você me fez chorar. Não, mas é uma história de alegria. A gente não... Porque é isso, foi uma história que acabou muito cedo, mas foi uma trajetória muito incrível. Muito intensa, né? Da juventude dele até o momento da morte, foi uma carreira maravilhosa, que muitos atletas não conseguiram ter. Então, Verdade. Realmente é uma história para ser celebrada, para ser lembrada mesmo. Então, que mais pessoas produzam conteúdos e outros vídeos e mais materiais pra gente continuar celebrando a figura que foi o Ayrton Senna, e que ele continue sendo exemplo de outras gerações também, porque eu não consigo terminar o vídeo. Mas é isso, porque é realmente uma figura muito forte pra mim. E agora eu tenho 2 moleques ainda, então eu tenho que conseguir inspirar eles dessa maneira também. Caramba, então talvez terminar chorando vamos terminar chorando de novo. Eu preciso buscar também inspiração em mais coisas para deixar eles 2 inspirados. Que eles se sintam motivados da maneira que eu me senti. E é muito doido porque a motivação que essa figura foi pra mim foi num momento onde eu não podia me apoiar em ninguém. Onde, tipo, o meu apoio era realmente uma figura completamente longe, distante. Isso é muito doido, cara. Isso faz parte da formação da pessoa. Então, de certa maneira, o que eu sou, meu caráter, minha vontade de conquistar e fazer as coisas tem um peso grande nisso. É muito louco, né? Muito louco. É isso, gente. Vamos terminando por aqui, cheio de tristeza. Curtir o final do dia sem chorar mais. Ver uma comédia aí, um negócio pra cima. Já era. A gente acabou com o nosso domingo. Gente, espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui o que vocês acharam do vídeo. Foi uma terapia isso aqui. Me abri demais. Mas é isso. Se inscreva se você curtiu, não conhecia o nosso canal ainda. Deixe seu curtir e até a próxima. É isso. Tchau. Siga a gente no Instagram, né? Põe aqui no finalzinho. Coisa aqui boa.